Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja inundando o coração de vocês nessa manhã. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a nossa Escola Bíblica Dominical online. Se você não tem ainda a oportunidade de estar presencialmente na Igreja Batista Sião, você tem a possibilidade de assistir a EBD online, a lição que é oferecida para você em formato online, para que você continue com seus estudos bíblicos e que você continue fazendo parte dessa que é a maior e melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós hoje estudaremos a lição de número 7, com o título Afirmação e Confronto. É uma lição muito rica. O meu convite é que você pegue a sua Bíblia nesse momento, que você pegue um caderno, que você pegue caneta, e que você possa estar anotando algumas coisas que nós vamos aqui falar, que nós vamos pensar juntos, e que possa também fazer anotações na sua Bíblia, que você possa estar lendo a Bíblia e marcando. Caso você não goste de marcar o texto, você pode anotar nas últimas páginas. Então você vai fazer anotações, que é uma forma de você estar ali também exercitando a sua mente. Então vamos orar nesse momento para lermos o nosso texto áureo e iniciarmos a nossa lição. Oremos. Pai, obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque, diferente de nós, o Senhor é bom. Muito obrigado, Deus, porque tudo que vem do Senhor é para o nosso bem. Mesmo aquilo que a gente não compreende, aquilo que a gente não entende, Senhor. Pai, que nessa manhã de domingo nós possamos ser acolhidos, possamos ser consolados e possamos ser também confrontados, Deus, pelo Senhor. Que de fato tenhamos a certeza em nossos corações de que somos filhos do reino. E por sermos filhos do reino, o Senhor cuida de nós. Que a cada dia nós possamos, Deus, entregar a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas lutas ao Senhor. Fala conosco durante a CBD, durante o culto que teremos também. Em nome de Jesus. Amém. Convido a você para que você abra a sua Bíblia no nosso texto áureo de hoje, que está no Evangelho segundo Marcos, que é o Evangelho que a gente tem trabalhado. A proposta do trimestre está sendo trabalhar o livro de Marcos, pensando a partir do livro de Marcos sobre diversos temas. Então eu te convido para que nessa manhã você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, verso 23. Marcos, capítulo 9, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E disse-lhe Jesus: Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. O capítulo 9 de Marcos, ele vai nos apresentar alguns cenários. A Bíblia ela é muito rica na sua construção e ela é muito rica também na sua proposta, naquilo que é o desejo do Senhor, que nós aprendamos e que nós sejamos transformados durante esse processo. O capítulo 9 ele vai iniciar com a passagem que vai apresentar a transfiguração de Jesus. Então Jesus vai para um local reservado com os seus discípulos mais chegados, com seus discípulos mais próximos, que a gente sabe que eram Pedro, Tiago e João. Eram os discípulos que normalmente o acompanhavam para um local secreto, eram aqueles discípulos que estavam mais próximos a Jesus. Isso não significa que Jesus ele fazia acepção de pessoas, porque a gente sabe que isso não é algo que vem do Senhor. Mas mostra que Jesus, como todo ser humano, ele tem ali ele tinha as pessoas que ele tinha um relacionamento mais próximo. Então esses três que estavam com o Senhor presenciaram algo sobrenatural, algo transcendente, que foi a transfiguração de Jesus, e dois seres que o texto vai nos apresentar como sendo personificação de Moisés e Elias, que representavam a lei e os profetas.
Então a gente vai ver um cenário do transcendente, do sobrenatural muito grande ali. E a gente vai perceber uma roupagem em Jesus diferente da apresentada até aquele momento no Evangelho de Marcos. Então os discípulos eles vão ficar tão impressionados, tão admirados com aquela realidade, que Pedro ele vai dizer, vamos fazer aqui as tendas, né? A gente vai fazer as tendas para vocês aí, que são personagens extremamente importantes da história. Ele não vai nem se preocupar com ele, nem com os outros dois discípulos, né? Ele vai se preocupar em aproveitar aquele momento que estava vindo ali da parte de Deus. E ele vai dizer, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. E o texto bíblico vai nos dizer que uma voz, né, vai ter ali um momento de glória naquele lugar, e uma voz vai dizer, esse é meu filho amado, a ele ouça. A ele ouça, a ele esteja atento. Esse é o escolhido. Então você vai ter nesse processo de encontro com Deus uma comunicação. Toda vez que o ser humano, ele na Bíblia tem um encontro com o Senhor, toda vez que o ser humano ele é tocado pelo Senhor, toda vez que o ser humano ele entende essa atmosfera sobrenatural que está o envolvendo, que normalmente nós vamos ver como uma nuvem de glória ou uma expressão similar, a gente vai perceber um convite sendo feito a esse ser humano e, consequentemente, à humanidade para uma mudança e para uma aproximação do Senhor. A gente não pode simplesmente olhar para o encontro entre Deus e o homem, Deus e a humanidade, e entender que essa humanidade ela vai ficar da mesma forma. Esse indivíduo, essa humanidade, está sendo convocada para uma missão de mudança, de transformação. Então os discípulos inicialmente eles não compreendem a maravilha do que está acontecendo ali, mas assim que eles descem daquele local, assim que eles voltam para a sociedade, assim que eles chegam ao mundo real, vamos dizer assim, o mundo real que eu digo é o cotidiano, o dia a dia, as batalhas, as dificuldades, as adversidades que tentam tomar o nosso coração diariamente. Então, quando eles voltam para esse cenário, eles vão perceber a importância do que eles experimentaram ali naquele local, naquele monte. Eles vão perceber a importância daquela palavra que eles ouviram acerca de quem era Jesus e da importância de servi-lo, de segui-lo e de estar atento para as suas orientações. Porque normalmente nós podemos dizer que seguimos a Jesus, que servimos a Jesus, mas o nosso coração pode não estar atento para o processo exortativo que Jesus nos chama. Certo, professor, mas o que é exortação? Exortação é a apresentação de uma nova caminhada, de uma nova jornada. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele vai afirmar, que ele vai consolar, que ele vai ser afirmado por Deus como o Messias que estava para vir, para resgatar a humanidade, ele vai apresentar para as pessoas, ele apresenta até hoje para nós, caminhos de excelência que vão nos livrar de caminhos de morte. Então essa é a ideia de entendermos a nossa identidade em Deus, de entendermos a nossa identidade em Cristo Jesus, de entendermos quem nós somos e não ficarmos estagnados durante a jornada, estagnados durante a caminhada cristã, contentes com aquilo que nós, por algum motivo, já alcançamos, ou desiludidos pelas dificuldades da vida, pelas lutas que virão por esse mundo que é uma selva que nós vivemos. Então os discípulos eles têm esse momento de excelência, esse momento transcendental, esse momento de algo extremamente incrível que eles vão experimentar ali, de algo voltado para uma realidade totalmente diferente da expectativa vivenciada por eles no cotidiano. E quando eles descem, eles são chamados de volta para a realidade. Quando eles descem daquele local, o que está acontecendo ali?
A palavra vai nos dizer, e eu convido a você para que você faça a leitura de todo o texto, com calma, uma leitura tranquila, sem ser aquela leitura corrida. Normalmente na escola bíblica a gente vai lendo alguns versículos, vamos focando em alguns recortes, mas nós não temos o que você tem aí na sua casa, que é o tempo, né, para estar lendo, para estar pensando, para estar meditando, para estar orando, para estar pedindo ao Espírito Santo direção. Então faça isso. Coloque como um propósito para você, não só nesse domingo, mas durante toda essa semana, meditar na palavra do Senhor, que você possa colocar como algo para a sua vida, né, para essa semana que está se iniciando hoje. Então os discípulos eles chegam e eles percebem a pressão do ataque do maligno. Eles encontram um pai que está com um filho e esse filho está possesso pelo mal. Os outros discípulos, os 9 discípulos que estavam ali, estavam debatendo, discutindo com os escribas, com os fariseus, com os líderes religiosos, porque eles não conseguem expulsar aquele demônio, eles não conseguem enfrentar aquele processo. E é muito importante a gente entender aqui alguns pontos desse texto, que são pontos que chamam muito a minha atenção e eu acredito que podem chamar também a sua atenção. E tenho certeza que você terá outros pontos a destacar também, então você pode comentar no chat sobre o que te chama a atenção nessa passagem. Mas algo que me chama a atenção particularmente é perceber os discípulos enfrentando esse mal, enfrentando essa ação demoníaca, momentaneamente sem a presença de Jesus. Jesus ele estava em um local secreto, como eu já falei, com Pedro, Tiago e João, e os 9 discípulos estavam enfrentando aquela realidade sem Jesus presencialmente. Apesar de Jesus já ter ensinado, de Jesus ter exortado, de Jesus ter apresentado para eles a autoridade divina e como essa autoridade ela perpassa pelo ser humano e pelo entendimento do ser humano de que ele pertence ao reino de Deus, que é um reino de luz, que é um reino de paz, que é um reino de poder, que é um reino de ação. Mas esses discípulos momentaneamente não tinham compreendido ainda essa realidade e eles ficam meio que perdidos sem Jesus. Eles ficam meio que desorientados sem a pessoa de Jesus e sem conseguir expelir aquele mal acerca daquele jovem, né, que acometia aquele jovem. E é importante que a gente perceba que o cenário ele muda totalmente quando Jesus ele chega. Então a gente pode tirar uma lição preciosa disso para as nossas vidas. Jesus ele modifica o cenário. A presença de Jesus muda totalmente o cenário e a presença de Jesus muda aquilo que estava sendo dito, aquilo que estava sendo falado, aquilo que estava sendo comentado. Jesus ele vai perguntar de certa forma, certo, a gente tem aqui um jovem que está possesso e vocês estão debatendo aí com escribas, com fariseus, com pessoas que não têm a intencionalidade de melhorar a caminhada, com pessoas que têm a intencionalidade simplesmente de pesar, de criticar, de acusar. Então, o que vocês estão fazendo? A presença de Jesus traz e coloca a luz sobre algo que é extremamente importante. As vidas importam mais do que as discussões. As vidas são preciosas para Deus e, consequentemente, precisam ser preciosas para nós também. Em muitos momentos nós acabamos nos perdendo dentro de algumas propostas de um extremo cuidado com os ritos, um extremo cuidado com os bens materiais, um extremo cuidado com a estrutura, e esquecemos que o extremo cuidado, primordial, precisa ser com pessoas. Claro que nós vamos ter sim o cuidado com os bens, o cuidado com a estrutura, o cuidado para fazer o melhor. Isso a gente precisa ter um entendimento muito claro. Mas é necessária a nossa compreensão de que as vidas elas vão contar muito mais do que qualquer estrutura mecânica que a gente possa tentar plantar, que a gente possa tentar fazer, que a gente possa tentar executar.
Então a chamada de Jesus para aqueles discípulos, a chamada de Jesus pessoal para aqueles homens que estavam seguindo a ele de forma mais próxima, é uma chamada para a percepção dessa realidade, para a percepção desse quadro, em que ele vai dizer, olha gente, vocês precisam acordar e vocês precisam despertar. Não basta simplesmente acordar, mas ainda ficar sonolento. Não basta simplesmente abrir os olhos e ficar deitado. É necessário que vocês entendam que vocês estão em uma guerra. É necessário que vocês entendam que as forças das trevas, elas não brincam de ser trevas. Até pelo relato daquele pai que vai dizer que esse espírito demoníaco, esse mal, estava se apossando daquele jovem desde a sua infância, desde que era uma criança. Então a gente percebe que as trevas, elas não brincam de ser trevas, elas atacam até crianças. Então Jesus, ele vai estar fazendo um chamado ali de percepção mesmo para os seus discípulos, para a necessidade que eles tinham de uma mudança na rota deles, pessoal. Às vezes a gente fica extremamente preocupado com a rota alheia, com a vida do outro, e a gente sabe que não somente em processo de igreja, em processo eclesiástico, mas qualquer processo envolvendo o ser humano, vão existir aquelas pessoas que estão mais preocupadas com a vida do outro do que com a sua própria vida. A gente entende isso, né? Porque às vezes tem as pessoas que gostam de estar ali realmente vivendo a vida do outro, enfim. A gente sabe que isso não é ideal, mas é o real, acontece. Então a chamada de Jesus é para que cada um dos seus discípulos, cada uma daquelas pessoas que estavam ali ouvindo aquele aconselhamento, aquela exortação, percebesse, cada um percebesse a necessidade extrema da sua caminhada com Deus e da sua percepção do que eram as trevas e de como não se deveria estar disperso, estar adormecido, estar desatento quando se trata do mal. A partir do momento que envolve o mal, a partir do momento que envolve batalha espiritual, a partir do momento que envolve uma luta específica, é necessário ter atenção, conseguir ali buscar o Senhor, conseguir ter pessoas que possam te ajudar, mas não brincar com aquela realidade. Acho que uma grande dificuldade que nós temos hoje no século XXI é percebermos que nós ainda estamos envoltos, nós ainda estamos participantes de uma batalha espiritual. Nós ainda estamos em um processo de luta espiritual, em uma jornada de confronto espiritual, e que o lado espiritual não aconteceu simplesmente na época da palavra de Deus, na época que os evangelhos estavam sendo escritos, na época que as cartas paulinas estavam sendo ali direcionadas às igrejas. A gente precisa entender que a batalha espiritual, ela chegou também ao nosso tempo, e que não dá para a gente ficar brincando simplesmente porque nós estamos vivenciando um tempo mais tecnológico, um tempo em que as pessoas elas estão mais voltadas à informação, à tecnologia, aos meios de transporte mais eficientes. A gente precisa entender que a batalha espiritual, ela é real. E se você por algum motivo não acredita nisso, se você por algum motivo não coloca esperança nisso, perspectiva nisso, se você acha que isso aí ficou no passado, que a atuação do mal ela não acontece hoje, eu queria te dizer aqui nessa EBD de uma forma muito direta e de uma forma muito clara que o mal não brinca de ser mal. É algo que o escritor da revista ele vai trazer e que eu achei muito interessante. Ele vai dizer, olha, o mal, Satanás, o diabo, o adversário, ele não brinca no seu papel. Nós muitas vezes acabamos brincando no nosso papel. Nós acabamos muitas vezes relaxando no nosso papel, nós acabamos muitas vezes nos acostumando com situações que vão tirar de nós o foco necessário para essa batalha. Mas o mal, ele nunca vai brincar de ser mal. É um mal que não tem escrúpulos para pegar uma criança e possuir uma criança, jogar essa criança ali no fogo, na água, tentar contra a vida dessa criança. O mal ele é
totalmente aquele distanciamento da luz do Senhor, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. Coisas que nós valorizamos e que muitas vezes nós falamos, mas que ainda não entendemos. Coisas que nós muitas vezes ensinamos até às pessoas, mas que nós não praticamos. Tudo aquilo de bom que tem no Senhor, no mal, você vai encontrar essa ausência. Então aquele pai pede ajuda a Jesus, ele vai clamar a Jesus, e foi o texto áureo que nós lemos. O texto áureo que nós lemos é falando justamente sobre essa história, é falando justamente sobre esse jovem e esse encontro com Jesus e esse pai que passa por um momento de provação, porque ele vem observando o seu filho sendo a todo momento refém nas mãos do maligno, nas mãos de Satanás, e ele se desespera com aquilo. Ele quer libertar o filho, ele quer que o filho tenha uma vida normal, ele quer que o filho tenha uma vida saudável, ele quer que o filho tenha uma vida de paz, de bonança, como eu acredito que todos que têm filhos querem para os seus filhos, desejam para os seus filhos. E Jesus vai dizer a ele algo muito interessante, porque aquele pai, ele vai dizer: ó, Jesus, se você pode fazer, se você pode livrar esse meu filho, ajuda a gente. Faz aqui agora o teu milagre nas nossas vidas, restaura as nossas vidas e não permita que a gente vá vivendo essa vida de dor e sofrimento, Jesus. Salva-nos. O clamor daquele pai, o grito daquele pai não é simplesmente para que aquela situação momentânea ela seja resolvida. O grito daquele pai é para que a existência dele e do filho seja salva pelo Senhor, seja pertencente ao Senhor. E a gente sabe que Jesus pode fazer isso. E Jesus vai dizer a ele de uma forma muito interessante. Jesus vai dizer a ele assim: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Jesus ele vai apresentar uma esfera que é uma esfera da fé, e uma esfera espiritual que nós muitas vezes nos ausentamos, meus queridos e minhas queridas. Uma esfera espiritual que nós muitas vezes deixamos de lado, que nós minimizamos, que nós não percebemos a importância e a urgência, que é essa esfera espiritual da fé, do crer, a esfera do acreditar. Nós acabamos nos preocupando com muitas coisas, e Jesus, durante a sua passagem aqui na Terra, ele ensinou, ele convidou as pessoas para que deixassem essa preocupação exagerada com o amanhã, com o mal que ainda vai chegar, com o mal que pode chegar, com as contas que ainda vão chegar, com o salário que pode não chegar. Jesus ele chama as pessoas para que elas aprendam a lançar a cada dia a sua necessidade ao Senhor. Rafael, isso é muito difícil, isso é algo assim extremamente complicado, porque mexe com a nossa mente, mexe com a nossa ansiedade, mexe com os nossos medos. Eu sei. Mas não é porque é difícil que é impossível. Jesus ele não chama aquele pai que está passando por um momento de dificuldade e ele diz assim: olha, eu estou falando com você aqui agora, mas eu sei que você tem uma missão fácil e você não está executando. Ele não diz isso. Ele vai fazer um convite para aquele pai crer. Ele vai fazer um convite para aquele pai perceber a chamada do Evangelho, a chamada da salvação que ele veio anunciar. E aquele pai, com toda humildade, chorando, o texto vai dizer isso, que ele vai exclamar em lágrimas. O texto vai apresentar essa realidade para a gente. Vai exclamar, chorando: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Ajuda na minha incredulidade. Percebam que coisa interessante. Ao mesmo tempo que ele crê, ao mesmo tempo que ele tem a fé, ao mesmo tempo que ele tem a convicção que foram
convocadas por Jesus e apresentadas por Jesus como sendo necessárias para aquele momento de libertação e de transformação. Ele vai reconhecer que o seu processo de fé ainda é muito tímido, é muito pequeno, e que no coração dele, assim como no nosso coração, um coração humano, que ainda é muito apegado a algumas coisas, a incredulidade a todo momento está batendo a nossa porta. A incredulidade é quando nós tentamos resolver com as nossas próprias forças. A incredulidade é quando nós deixamos de acreditar que colocando no trono da graça, colocando tudo no altar, naquele momento que você levanta a sua mão e você reconhece que você está passando por uma dificuldade, que você precisa de uma providência divina, de uma atuação divina, você começa a deixar de perceber esses momentos como sendo momentos cruciais para a sua jornada de fé, e você, não vou, na hora que o pastor falar que eu não vou apresentar o meu momento, não. Já não tenho esperança de que minha situação seja resolvida. Isso vai dando lugar, gente, a um processo de incredulidade. Eu não estou querendo dizer aqui nessa manhã de escola bíblica que vai ser fácil para a gente lidar com os problemas, que vai ser fácil para a gente lidar com as adversidades, que vai ser fácil para a gente lidar com os nossos pecados, com as nossas lutas, com as nossas falhas, com as nossas transgressões. Não vai ser fácil. Mas é necessário, assim como o apóstolo Paulo, ele disse aos filipenses, é necessário que a gente esqueça em certo momento essa incredulidade, coloque uma pedra nela, coloque uma pedra nesse passado incrédulo, coloque uma pedra nesse passado de tentar resolver as coisas com a força do braço, e a gente prossiga para o alvo, que é Jesus Cristo. E aquele pai, ele consegue prosseguir, ele consegue ter um encontro com o Senhor, e ele consegue perceber o poder do Senhor. Ele consegue perceber aquele espírito que estava causando tanto sofrimento ao seu filho, ele consegue perceber que aquele espírito, ele fazia simplesmente a sua proposta de existir, que era a maldade. Mas ele encontrou, e aleluia por isso, ele encontrou alguém que era muito maior do que aquele espírito. Ele encontrou alguém que era muito maior do que toda forma de mal. Ele encontrou Jesus, o Cristo, aquele que nos acolhe, aquele que nos apacenta, aquele que cuida de nós. Nem sempre nós vamos entender isso, nem sempre nós vamos entender esse processo do Evangelho, nem sempre nós vamos entender a necessidade de estarmos a todo momento olhando para Ele. Muitas vezes o poder tenta nos tomar o coração, como eu falei agora há pouco, a ansiedade, o medo, as dúvidas, a incerteza, a enfermidade. São coisas que acabam tentando tomar o nosso coração e são situações que acabam tentando pesar sobre as nossas vidas. Mas nós vamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Será que isso é fácil de entender, tudo que nós pensamos nessa manhã? Não é. E eu gostaria de te convidar para que você abrisse a sua Bíblia ainda no capítulo 9 de Marcos, a partir do versículo 30. Que nós vamos perceber a dificuldade de entender o discurso de Jesus em alguns momentos e de colocar esse discurso em prática, porque às vezes a gente ouve, mas não compreende, e quando a gente ouve e não compreende, nós vamos esquecendo gradativamente. Marcos, capítulo 9, a partir do verso 30, diz assim: E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que nenhum homem soubesse isto. Pois ele ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e após ser morto, ele será ressuscitado ao terceiro dia. Mas eles não entenderam este discurso, e tinham medo de interrogá-lo. E ele chegou a Cafarnaum, e estando na casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo pelo caminho? Mas eles ficaram calados, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. E ele assentou-se, chamando os 12, disse-lhes:
Se algum homem deseja ser o primeiro, este será o último de todos e o servo de todos. Percebam que coisa interessante. Percebam que coisa extremamente fantástica esse convite de Jesus. Primeiramente, ele vai anunciar aos discípulos o que precisava acontecer com ele para que todos nós, para que toda a humanidade tivesse vida, para que toda a humanidade tivesse esperança. Era necessário que ele padecesse, era necessário que ele fosse entregue nas mãos dos homens, era necessário que ele sofresse e que o sangue dele fosse derramado na cruz por mim e por você. E os discípulos, eles não compreendiam isso, mas eles tinham vergonha de falar e de perguntar, então eles guardaram. Consequentemente, caminhando em uma jornada, em uma missão, eles começaram a debater sobre algo que estava no coração deles. E olhem o que estava no coração dos discípulos. Qual deles seria o maior no reino? Qual deles seria o maior dos discípulos? Qual deles seria o maior auxiliar de Jesus? Percebam que preocupação pertinente. Eu auxilio o Messias, eu sou ali um discípulo do Messias, então qual de nós será o que vai ocupar o lugar de maior destaque? Qual de nós será aquele que vai ter maior honra? Qual de nós será aquele que vai ser maior servido? Qual de nós vai ser mais honrado? Percebam que a preocupação deles era a preocupação de quem servia um rei. Só que Jesus, ele entendendo o que estava no coração e entendendo também o que pesa no nosso coração humano, ele vai exortar aqueles homens, dizendo, olha, vocês entendem que a proposta do reino é totalmente diferente da proposta do mundo? Vocês entendem que a proposta do reino é totalmente diferente da realidade secular que é ensinada a vocês? Aquele que quer ser o maior, aquele que quer ser o primeiro, precisa ser o servo de todos, precisa perceber que ele em muitos momentos pode ser o último a comer. Pode ser aquele que às vezes vai ficar com a menor porção porque ele serviu a todos. Pode ser aquele que vai entender que ele lavando os pés de pessoas pecadoras e de pessoas imperfeitas, ele está servindo ao reino de Deus. Vai ser aquele que no momento em que ele puder ajudar alguém, ele vai estender a mão e vai dizer, olha, você não está sozinho nesse processo, eu estou com você, porque eu sou servo do reino de Deus e porque eu sou ministro de Jesus, eu sirvo a Jesus. Eu faço parte desse reino que chama as pessoas para uma mudança, que chama as pessoas para um processo de correção e de transformação, e eu creio particularmente nisso. Então por isso eu estou servindo a você, por isso eu estou ajudando você, por isso eu estou com você. É interessante nós pensarmos em Jesus como esse mestre que chama pessoas não para estarem em locais de honra, em locais de altos cargos, em locais de poder, em locais de belas vestimentas, mas nós pensarmos em um Jesus que chama pessoas para estarem cuidando de pessoas. E ao mesmo tempo que você cuida de pessoas, você também precisa ser cuidado, porque você é um ser humano, você tem as suas fragilidades, você tem as suas lutas. E nesse processo de cuidar e ser cuidado, nós vamos crescendo, mas nós nem sempre entendemos que o Evangelho é uma mensagem de socorro. O Evangelho é uma mensagem de salvação. O Evangelho não é uma mensagem de ego. O Evangelho não é uma mensagem para promover o eu. O Evangelho não é um local para promover o que eu posso fazer, as minhas qualidades, como eu sou bom nisso. O Evangelho é uma mensagem de socorro para ajudar homens e mulheres, independente da sua idade, que são carentes da salvação do Senhor, que são carentes de apoio, que são carentes de ajuda, que são carentes de uma percepção de vida diferente dessa que nós vivemos. No Evangelho não existe espaço para maiores, apenas para servos. O Evangelho ele não procura as pessoas de destaque, de oratória por excelência. Claro que Deus vai capacitando, Deus ele vai dando os dons, mas o Evangelho essencialmente procura por servos, por pessoas que tenham um coração quebrantado para fazer a vontade do Senhor e para caminhar em direção ao seu próximo, ao seu semelhante. Por fim, para completarmos a nossa lição de hoje, eu gostaria de te convidar para que você lesse a sua Bíblia ainda no capítulo 9, a partir do versículo 43.
E a palavra de Deus vai falar sobre a necessidade da mudança, a necessidade de sacrificar o eu, a necessidade desse processo exortativo que faz com que a gente abandone o erro, abandone o mal. E a palavra vai dizer: e se a tua mão te ofender, corta. Melhor é entrares na vida mutilado do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé te ofender, corta-o. Melhor te é entrar na vida coxo do que tendo dois pés e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu olho te ofender, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus ele está falando acerca de você arrancar aquilo que vai fazer com que você abrace o mal. Rafa, eu posso arrancar minha mão, mas cometer o mal, pensar o mal da mesma forma. Sim, eu posso tirar o meu pé ou os meus pés e cometer o mal ainda assim, com certeza. Eu posso tirar um olho e cometer o mal com o outro, com certeza. Mas o que Jesus está falando é da sua percepção, da necessidade que você vai ter de ir combatendo aquilo que te eleva para o mal, aquilo que te achega para o mal, aquilo que te aproxima do mal, e você ir arrancando isso de você. Não necessariamente aqui a gente está falando de você se amputar, de você cortar a sua mão. Jesus ele está falando de uma forma muito maior do que isso no texto. Ele está falando sobre a necessidade de renúncia. Ele está falando sobre a necessidade de você aprender a renunciar o eu. Quando ele fala sobre a necessidade de você arrancar de você aquilo que te leva ao tropeço, de você arrancar de você aquilo que te leva à perdição, de você arrancar de você aquilo que te leva à queda. Ele não está falando que você vai ser perfeito ou que você vai ser melhor do que os outros. Ele está te apresentando uma jornada, um caminho de excelência, que é um caminho em que você vai buscar caminhar e crescer no conhecimento do Senhor e na execução daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Aquilo que o Senhor botou dentro do seu coração, aquilo que o Senhor apresentou ao seu coração, aquilo que o Senhor formatou no seu coração. E é interessante que o versículo 50 vai dizer que é necessário que a gente tenha paz uns com os outros. Ele vai dizer que nós somos sal, que nós precisamos ter a percepção de salgar a existência, de salgar a humanidade, de salgar a nossa igreja. Que a gente precisa buscar também paz, porque a paz é um árbitro. A paz é um juiz para o nosso coração com as pessoas. A paz é um anúncio muito claro de que você é um filho do reino. Então vai tirando do seu coração toda a amargura, vai tirando do seu coração toda a mágoa, toda a dor. Vai tirando do seu coração tudo aquilo que você pode ter sido machucado, tudo aquilo que você pode ter sido ferido. Vai tirando do seu coração, vai limpando o seu coração. E vai percebendo que Deus ele te chama para essa jornada de restauração. É uma jornada de afirmação de que você é filho do reino, de que você pertence ao Rei dos Reis. É uma jornada de exortação, porque quando você sair da rota, você vai ser puxado de volta. E você precisa receber esse puxão feliz, percebendo que é cuidado de Deus, é amor de Deus. E que você possa trilhar essa rota em paz com as pessoas e em paz consigo mesmo. Porque um coração que não está em paz consigo, ele não vai conseguir estar em paz com as outras pessoas que o cercam. Espero que essa lição tenha sido clara, espero que essa lição tenha sido uma lição importante para você nessa manhã de domingo, importante para alguém que você lembrou e que você quis passar esse link também, para que a pessoa pudesse participar dessa escola bíblica, mesmo que em um outro horário, pode estar assistindo à tarde, domingo à noite,
mas foi muito importante para mim ter esse momento e falar sobre a necessidade de entendermos o nosso lugar no reino de Deus e o nosso papel nesse reino que é lindo. Independente do que aconteça com você, independente das dificuldades que você venha enfrentar, eu queria te dizer que Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é bom. Acredite nisso, guarda isso no seu coração, que você possa perceber o papel que o Senhor tem para desempenhar na sua história. Busca mais dele, busque essa paz com as pessoas, busque ser alguém que incentiva, que apoia, que liberta. Busque isso para a sua vida. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos guardando. Eu estarei entrando de férias a partir dessa segunda-feira. Estarei ponderando sobre algumas coisas, pensando acerca de algumas coisas. Nós tivemos aí muitas coisas vivenciadas, muitas lutas traçadas, muitas dificuldades apresentadas durante o tempo de pandemia, durante as nossas lutas pessoais, né? Cada um de vocês, assim como eu também. E estarei aproveitando esse período de férias para refletir sobre algumas situações da minha vida, algumas rotas, alguns caminhos a serem traçados, alguns sonhos, algumas mudanças. Então peço que você durante esse tempo esteja orando por mim, esteja intercedendo pela minha vida. Saiba que o meu carinho por você que está assistindo essa EBD é grande, é um carinho de fato genuíno, o meu cuidado, o meu zelo, e que você possa também lembrar que estará nas minhas orações. Vamos orar nesse momento, gratos a Deus pela Escola Bíblica Dominical, pelo diretor da Escola Bíblica Dominical, pelo nosso pastor, pela liderança da igreja. Vamos sempre lembrar de orar por essas pessoas que dedicam a sua vida, dedicam o seu tempo para fazer o melhor. Oremos. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado por essa Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que somos gratos ao Senhor e percebemos a importância, Deus, do Teu toque, do Teu chamado. Muito obrigado, Deus, porque muitas vezes nós saímos da rota, saímos do foco, mas o Senhor nos traz de volta, Deus, com cordas de amor, como a Tua palavra vai dizer. O Senhor nos amarra com cordas de amor, não com cordas de violência, com cordas de opressão, com cordas, Deus, de maledicência, mas com cordas de amor. Muito obrigado por isso, Senhor. Continua, Deus, abençoando a vida de Gildeval, nosso diretor. Vai dando a ele força, direção, saúde. Também te peço, Deus, pela vida do nosso pastor. Continua abençoando, Deus. Continua guardando, dando a ele visão do alto. Que ele continue percebendo, Deus, que a tua igreja é uma agência para a salvação de vidas. Te peço também, Deus, por toda a liderança da igreja, pela diretoria, pelos ministros, pelos líderes de departamento. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor esteja dando a cada um visão do alto, Deus. Que cada um possa estar percebendo de fato que está servindo ao Rei, que está servindo a um reino de excelência, que é o reino de Deus. Enche os corações com essa verdade. Também te peço, Deus, pela minha vida, tem misericórdia de mim. Me orienta nesse período que estarei meditando e refletindo sobre os meus próximos passos, Deus. Que de fato eu possa perceber, Deus, a necessidade de me achegar ao Senhor, a necessidade de caminhar, Deus, mais de perto com o Senhor e a necessidade de mudar, Deus. Que o Senhor seja sempre o juiz no meu coração e no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que nós possamos agora celebrarmos ao Senhor com esse culto de ação de graças pelo Ministério Mãos e Vidas, que estará completando o aniversário, que você possa estar orando pelos membros do ministério, que você possa estar orando pela nossa igreja. E lembre, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Que Deus te abençoe e que te dê uma semana na graça dele. Tchau.